Boa noite a todos. Primeiro, agradecer o convite da Daniela, é uma satisfação estar com vocês. Para falar de um tema que é extremamente amplo, né? A colangiografia endoscópica é uma verdadeira especialidade médica por si só. E a ideia é falar de indicações técnicas e conceitos. Eu não vou abordar muito doenças específicas, porque senão a gente ia ter que ficar aqui a noite inteira falando de CPRE. Só para ter uma noção, quem aqui tem experiência com CPRE? Vale uma experiência lixuíca? Vale. Dani, então. Então, pensando, eu não tinha muita certeza, mas eu tinha mais ou menos essa ideia, que provavelmente a maioria não teria experiência. Então, essa aula vai ter muito conceito. E eu, desde o começo, eu deixo aberto para pergunta. Em qualquer momento que alguém quiser parar e fazer uma pergunta, algum comentário, vocês ficam à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Rapidamente, uma definição, né? A colangiografia endoscópica é um procedimento endoscópico e radiológico de alta complexidade e ele possibilita a visualização da papila duodenal, das vias biliares e pancreática. E ele é um procedimento diagnóstico e, sobretudo, terapêutico, né? Bom, hoje em dia ele já faz parte da integral da gastroenterologia como um todo. É um procedimento minimamente invasivo, mas tem riscos de complicações. E por isso, ao longo da trajetória do desenvolvimento e da evolução da colangiografia, ela veio revendo o seu papel, né? Inicialmente era feito muito com intuito diagnóstico e hoje em dia a gente faz praticamente com intuito terapêutico, até porque o ultrassom abdominal, a tomografia, a ressonância com a colangirressonância, a ecoendoscopia e até a colange intraoperatória vem abordando esses aspectos diagnósticos relacionados às doenças que a colange também aborda. Então as indicações elas são múltiplas, elas estão associadas a doenças das vias biliares, cálculos biliares, obstruções biliares benignas e malignas, as lesões das vias biliares sejam iatrogênicas ou traumáticas, as doenças da papila maior e menor, incluindo as neoplasias, disfunção do esfíncter de Oddi, hemobilia, as infecções biliares, né, dentre as quais a colangite aguda supurativa se destaca. Indicações relacionadas ao pâncreas, então neoplasia pancreática, pancreatite aguda crônica, das diferentes etiologias, as rupturas do pancreático, seja traumática ou também iatrogênica, o pseudocisto, hemorragia pancreática, infecções pancreáticas. E também relacionado a doenças do fígado, né? As doenças hepáticas com comprometimento biliar, transplantados hepáticos e pacientes submetidos à hepatectomia também, vira e mexe, são candidatos para a realização da CPRE. As contraindicações, em geral, a única contraindicação absoluta para a colangiografia endoscópica é a recusa do paciente e dos familiares. As outras, elas entram como contraindicações relativas, que é a questão de pesar risco-benefício. Então, assim, condição clínica do paciente descompensada, né, principalmente cardíaca e pulmonar relacionada ao quadro anestésico também, suspeita de perfuração de víscera oca, a gravidez e cirurgias recentes. Essas são as contraindicações relativas. Os casos de anatomia alterada existem também, não chega a ser uma contraindicação, né? Às vezes é uma dificuldade técnica de realização. Então, assim, é realmente um procedimento muito complexo que envolve uma equipe, um endoscopista, auxiliar. Os auxiliares têm que ter experiência, porque eles são muito importantes na realização, anestesiologista, técnico em radiologia, equipe de enfermagem e tem uma vasta gama de materiais e equipamentos para poder ter a condição de realização, né, do procedimento. Com relação aos equipamentos, né, basicamente a gente precisa da torre de endoscopia, esse aparelho que é o duodenoscópio, é um endoscópio de visão lateral, mas além da visão lateral, ele tem também um canal de trabalho especial e tem na ponta dele um elevador, que é tem um cabo de aço que passa por dentro do aparelho e lá na ponta a gente controla a gente chama de elevador para a gente poder movimentar o acessório durante o procedimento.
O arco de radioscopia é fundamental e também é muito importante ter uma unidade eletrocirúrgica de qualidade. Dá para fazer com bisturi normal? Dá, mas não é o ideal, né? O material. A gente tem vários acessórios, vários tipos de catéteres, esses catéteres de colangio aí, com pontas diferentes. A gente tem os catéteres de duplo e triplo lumen. Aqui a gente tem os papilótomos, que tem de variados tipos, os fio-guia, que são fios-guias hidrofílicos, teflonados e zebrados, o que é diferente do fio-guia lá da hemodinâmica, que ele não precisa ser zebrado, né? Porque ele sendo zebrado, a gente vê ele movimentando pela visão endoscópica. Isso é muito importante durante o procedimento. Aí tem mais um monte de coisa, né? Os dilatadores de Sorrendra, que é aquele verdinho que está ali, parece uma vela de dilatação esofágica, só que é pequenininha, né? Tem as escovas citológicas, os balões dilatadores, os balões distratores para cálculo, as cestas ou baskets, né? Cesta de Dorme, também para extração de cálculo e para litotripsia, as próteses biliares plásticas e metálicas. Muito bem, depois dessa parte conceitual inicial, a gente vai entrar numa parte um pouco mais interativa, tá bom? Vamos começar a falar de alguns aspectos do exame, o primeiro deles o preparo. O preparo para o exame, o jejum é fundamental, é mesmo um jejum para uma endoscopia normal, então em geral 8 horas de jejum. O decúbito normalmente é preferível que o paciente fique em decúbito ventral, né, com um coxim na porção do tórax, aqui do lado direito. Então é um ventral meio oblíquo, né? Isso facilita muito a passagem do aparelho e também o posicionamento do aparelho no duodeno. E dá para fazer em dorsal horizontal também, é mais difícil. Existem algumas escolas no mundo que ensinam fazendo essa posição. E aí tem gente que é acostumada a fazer essa posição, mas é mais difícil. Mas existem alguns casos que às vezes o paciente com condição clínica ruim não consegue ficar no decúbito ventral, vai precisar fazer daquele jeito, né? Decúbito dorsal horizontal. Preferencialmente em regime de internação hospitalar e preferencialmente sob anestesia geral com intubação orotraqueal. Dá para fazer com sedação, mas também não é o ideal, né? Por risco de broncoaspiração, às vezes o procedimento pode ficar mais demorado. Antibióticos e CPR. Então a gente vai começar a nossa parte um pouco mais interativa, tá? São perguntas, tem apenas uma alternativa correta, tá bom? E aí, vamos ver. Vocês ficam à vontade de fazer perguntas. Todos os pacientes submetidos à CPRE devem ser submetidos a antibiótico profilaxia devido ao risco de bacteremia. Letra B. A antibiótico profilaxia deve ser feita apenas nos casos de colangite aguda. Letra C. Na ocorrência de drenagem biliar incompleta, antibióticos devem ser administrados durante e após o procedimento. Não há indicação de antibiótico profilaxia para pacientes submetidos a CPRE. C? Letra C. A, C. Vamos lá, vamos abordar um pouquinho esses aspectos. A letra certa é a letra C mesmo, né? A letra A o que acontece? O risco de bacteremia existe, ele gira em torno de 20%, segundo os estudos, mas essa bacteremia ela normalmente não leva a um quadro infeccioso. Então, os consensos mostram, né, e eu vou falar muito dos consensos da Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal, mostram que os pacientes a administração de antibióticos profiláticos deve ser limitada a pacientes com drenagem incompleta prevista, né? E aí são casos geralmente com colangite esclerosante primária, ou então tumores hilares, que às vezes a gente não consegue drenar todas as porções da via biliar, e naqueles com imunossupressão, sobretudo os pacientes transplantados hepáticos. Nesses casos, que na casuística americana é mais ou menos 26% dos casos, tem indicação de antibiótico profilaxia. Nos casos em que existe colangite ou nos casos onde é prevista a drenagem completa, não é antibiótico profilaxia, é antibiótico terapia. Então, o antibiótico deve ser iniciado
e deve ser continuado alguns dias depois do procedimento. Certo? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Então vamos em frente. Anticoagulantes e CPRE. Letra A. Pacientes em uso de anticoagulantes orais devem sempre descontinuar o seu uso e fazer terapia de ponte com heparina antes da realização da CPRE. Letra B. Em pacientes com alto risco cardiovascular e com CPRE de alto risco de sangramento, deve-se iniciar o warfarin no mesmo dia do procedimento. Reiniciar, né? A CPRE com dilatação da papila com balão, sem realização de papilotomia, é um procedimento de alto risco de sangramento. Não há contraindicação da realização de CPRE em pacientes com uso de medicamentos antiplaquetários. Quem acha que é a letra A? Todo mundo tem que descontinuar anticoagulantes? Não? Quem acha que é a letra B? Alto risco cardiovascular e alto risco de CPRE deve reiniciar o warfarin no mesmo dia do procedimento. Não? Letra C. Dilatação da papila com balão, sem papilotomia e alto risco de sangramento. Não? Letra D, alguém? Não tem nenhuma certa? Letra D? Não há contraindicação de realização do paciente com antiplaquetários. Muito bem. A resposta certa é a letra B. Por quê? Bom, primeira coisa. A CPRE, existem dois casos. Casos em que é considerado com alto risco de sangramento, e aí é quando há esfincterotomia. Se faz papilotomia, seja ou esfincterotomia biliar ou pancreática, ou a própria ampulectomia, né, é alto risco de sangramento. Nos outros casos, mesmo com dilatação da papila, mesmo com passagem de prótese, sem esfincterotomia, é baixo risco de sangramento. E aí a gente entra nessa tabelinha aqui, que está difícil de ler por conta da resolução, mas é simplesmente assim. Isso aqui vale para todos os procedimentos gastrointestinais, não só para a CPRE. Então, existem procedimentos de baixo risco e de alto risco. E aí você tem que ver o risco cardiovascular do paciente. Você vai ver se o paciente tem risco baixo ou risco alto. E aí a gente tem lá AC é anticoagulante, APA é antiplaquetário. Quando o risco é baixo do procedimento, pode tudo. Continua tudo, certo? Quando o risco é alto, aí que vem as diferenças, tá bom? Se o risco é alto e o paciente tem baixo risco, você descontinua o anticoagulante, você inicia o warfarin no primeiro dia, por quê? Porque ele demora até atingir o pico terapêutico, então o paciente mesmo no próximo dia não vai ter risco de ter sangramento. É por isso que reinicia no mesmo dia. E os outros anticoagulantes novos, aqueles lá que a gente não sabe o nome direito, né? Eu não sei o nome direito, mas tem lá vários, né? Esses daí tem que esperar um pouquinho, até passar o risco do procedimento de ter ressangramento. Com relação aos antiplaquetários, o clopidogrel, ele sempre tem que ser descontinuado quando vai ter um procedimento de alto risco. Então, esse é o ponto do porquê a letra D estava errada, certo? Quando o paciente é de alto risco, aí entra a terapia de ponte, e aí o paciente tem que fazer o Clexane antes do procedimento. Dúvidas? Não? Mas lá não estava que o paciente era de alto risco? Vamos voltar na questão. Alto risco cardiovascular, né? Ó. Alto risco cardiovascular, que demora para o warfarin. E esses anticoagulantes novos reiniciam com 24 horas? Não, não existe um tempo determinado. O que os consensos falam é que tem que esperar até que a hemostasia adequada seja alcançada. Isso aí depende de cada um dos procedimentos. No caso da colangio, não tem consenso, né? Mas depois de, não sei, talvez 72 horas, o risco de ressangramento é muito pequeno. Então talvez 72 horas seja um prazo razoável para reiniciar. Muito bem, vamos entrar agora em um outro tema bem interessante, que são as técnicas de acesso biliar, tá bom? Primeira questão, técnicas de acesso biliar.
A canulação da via biliar com uso de fio guia diminui significativamente o risco de pancreatite pós-CPRE, diminui a necessidade de pré-corte ou infundibulotomia e apresenta maiores índices de canulação primária. A fistulotomia suprapapilar e o pré-corte apresentam taxas semelhantes de pancreatite pós-CPRE. A técnica de rendezvous necessita de uma drenagem biliar externa prévia, transparente hepático ou dreno de Kerr, por exemplo, para ser realizada. A técnica de duplo fio guia é a última opção no acesso biliar difícil. Eu joguei assim porque tem muitos conceitos que talvez vocês não conheçam, né? Mas a gente vai falar sobre todos eles. Mas é difícil, né? Bem difícil. Então tá, vamos em frente. A certa é a letra A, tá? Eu vou falar sobre cada uma dessas coisas. Então, técnicas de acesso biliar. Existem várias técnicas. A canulação com fio guia, sem fio guia. Normalmente a canulação sem fio guia, a gente vai direto com o catéter, vai injetando o contraste para ver se mais ou menos o eixo, às vezes injeta sem saber onde é que está. A canulação com duplo fio guia acontece quando a gente tem um fio guia no ducto de Wirsum e aí usa um segundo fio guia por dentro do catéter para canular a via biliar. O pré-corte é quando a gente não acessou a via biliar e a gente vai fazer um corte a partir do ósteo da papila para cima para acessar a via biliar. A infundibulotomia, a gente faz um corte acima da papila. Vou mostrar tudo isso. O acesso ecoguiado é quando a gente usa um aparelho de ecoendoscopia para ver a via biliar, funciona por ecoendoscopia e passa um fio guia e faz o acesso. E a técnica de rendezvous é quando a gente já tem um acesso de alguma outra forma, passa um fio guia que desce pela papila, resgata esse fio guia pelo aparelho do odenoscópio e aí a gente consegue o acesso biliar. Tipo retrô, como se fosse retrô? Eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, anatomia, eu vou falar de alguns conceitos anatômicos que são importantes. Então essa aqui é a anatomia da região do adenal que a gente trabalha, colédoco, isso aí eu acho que todo mundo sabe, né? Duodeno, colédoco, a papila maior, existe um canal comum ao colédoco e ao ducto de Wirsum, ducto pancreático principal. E isso é uma coisa interessante. Na grande maioria dos casos é assim. Existe uma região comum, que é esse canal comum que está aqui, e dele parte a via biliar e a via pancreática. 80% dos casos são assim. Em 15% dos casos, esse canal comum é longo e a impressão é como se o Wirsum chegasse no colédoco e o colédoco continua lá para baixo. E mais incomum ainda, você vê na papila duas aberturas separadas. Uma abertura do colédoco e uma abertura do ducto de Wirsum. E uma coisa que é muito importante frisar aqui é que essa região ela tem uma anatomia de esfincteriana complexa. Existe um esfíncter desse canal comum, que é a ampola, existe um esfíncter que segue pelo Wirsum e existe um esfíncter que sobe para o colédoco. Então a gente tem, na verdade, 3 estruturas esfincterianas. Tá? Quando a gente está de frente para a papila com o aparelho, o ducto pancreático e o ducto biliar, eles estão em eixos diferentes. Tá? O eixo do ducto pancreático, que seria esse branco, ele está mais ou menos às 2 horas, se a gente for pensar que é um relógio assim, às 3 horas, e ele é mais horizontalizado. E o eixo do ducto biliar, ele estaria mais ou menos às 11 horas e ele mais verticalizado. Isso é muito importante quando a gente vai canular e para posicionar o aparelho para fazer a canulação. Com relação ao uso do fio guia, isso já está muito bem sedimentado. Que o uso do fio guia, tem vários estudos que mostram, essa meta-análise de 2013 meio que ratificou isso. Ele diminui a taxa de pancreatite pós-CPRE,
mesmo quando a gente canula inadvertidamente o pâncreas, ele aumenta a taxa de canulação primária e também diminui a necessidade daqueles acessos de pré-corte, infundibulotomia. Né? Isso está muito bem estabelecido. Ali na região ampular, existem indentações. O ducto ali no final não é liso. Então, se a gente vai direto com o catéter, a gente pode prender nessas indentações. É difícil. A gente tem que ter o eixo muito certo para conseguir. E aí, na medida que a gente vai errando, ele vai traumatizando a região, vai acontecendo edema, vai ficando cada vez mais difícil. Interessante, na residência é assim, o R- lá que vai começa, aí vai ficando cada vez mais difícil, porque ele não consegue, aí o R+ vai, aí quando chega no chefe lá, tá aquela papila toda sangrando e é demasiada, né? Mas a gente vai aprendendo, né? É assim que a gente vai aprender. E o fio guia impede essa impactação aí do catéter, né? Então é isso daí. Diminui também, porque quando a gente vai sem o fio guia, a gente vai às vezes injetando um pouquinho de contraste para ver o eixo, para tentar identificar. E às vezes acontece de a gente injetar na submucosa, aí faz aquela injeção submucosa. Então tudo isso é diminuído com o uso do fio guia. Diminui a chance de falso trajeto. Às vezes, se a gente forçar o catéter, a gente vai fazer um falso trajeto ali na região. E a ponta dele, ó, ela é bem flexívelzinha. Então facilita muito. Aí eu escolhi esse videozinho aqui, que ele é bem instrutivo, para vocês entenderem como é que funciona o negócio. Então olha lá, posicionou lá, o catéter na boquinha, vai tentando, teve resistência, volta, posiciona melhor, coloca o catéter na região, vai, tem que subir sem resistência. Subiu sem resistência, ou seja, acompanha na radioscopia, o catéter sobe atrás. Então isso é muito importante, essa técnica é muito importante. Muito bem. Aí o que acontece? O duplo fio guia, às vezes a gente tenta, não consegue subir o fio guia na via biliar, mas ele vai indo para o pâncreas, né? Isso aumenta o risco de pancreatite. Mas uma técnica que é muito interessante é essa daqui. O fio guia foi para o pâncreas, não está conseguindo, deixa um fio guia no pâncreas, ele vai ajudar a retificar, e você vai com um catéter lá às 11 horas, sempre às 11 horas. E aí, aqui não está ruim para ver, né? E aí você consegue com maior facilidade canular a via biliar, tendo esse apoio do outro fio guia, né? Os estudos mostram realmente que tem uma taxa de sucesso interessante. E, particularmente, eu gosto muito da técnica de duplo fio guia. As técnicas de pré-corte. O pré-corte clássico é esse daqui do lado esquerdo, ó. Então, a gente usa um acessório que ele chama needle knife. Ele é um catéter que na ponta dele sai um fio de corte. Ele entra e sai. E aí, a gente vai com ele lá na pontinha, no ósseo papilar, e abre. Isso aí chama pré-corte, é o pré-corte clássico. O outro é a infundibulotomia, que a gente vai abrir a região do infundíbulo, que é acima da papila, ou, é a mesma coisa, fistulotomia suprapapilar. Então é aquela outra figurinha ali. E aí, ó, é isso aqui mais ou menos, é a mesma coisa. Esse aqui seria o pré-corte do lado esquerdo, e aqui é a fistulotomia. Vocês vão perceber, aqui nesse desenho, que quando a gente faz o pré-corte, a gente passa muito perto aqui da abertura do vírsum. Então, aumenta o risco de pancreatite pós-CPRE com essa técnica. Então, a grande vantagem da infundibulotomia em relação ao pré-corte é a diminuição da taxa de pancreatite. Certo? Ficou um pouquinho mais claro? Então, ó, mas tem casos que o pré-corte é muito útil e está muito bem indicado, como esse caso aqui. Esse aqui é a chamada síndrome de Opie. É quando a gente tem um cálculo impactado na papila. Esse caso foi bem legal, eu fiz durante a minha residência. Chegou lá, o abalamento da papila, cálculo impactado. Então a gente vai lá no ósseo papilar,
e abre para cima. Depois foi ampliada essa abertura, né? Até a região ali da prega de proteção, que é aquela última prega ali. E o cálculo caiu lá para baixo, né? Sem nenhuma dificuldade. Outro caso em que o pré-corte ele é muito bem utilizado. Às vezes tem pacientes que a gente vê que tem risco de pancreatite, canulou várias vezes o pâncreas e deixa uma prótese pancreática, que é aquela prótese, aquele canudinho que está ali embaixo. Então, com a prótese lá, a gente pode cortar sem aumentar o risco de pancreatite. Estão vendo aí um divertículo peripapilar ali, né? Então pronto, acessou a via biliar ali. E esse videozinho aqui vai mostrar para vocês o que é a infundibulotomia. Então, ó, vai na região infundibular, não é a partir do ósseo. Então você planeja onde é que você vai cortar. Você vai fazendo os cortes por camada, você não vai aprofundar de uma vez. Abre a mucosa, aprofunda um pouquinho, vai lá, tira esse aqui é o needle knife que eu estava falando para vocês, né? Você já deve ter observado. Aí, depois de abrir, faz uma dissecção romba ali da região. E aí, você identifica ali na submucosa, na maioria das vezes que você faz com cuidado, assim, você consegue ver. Tem uma área mais brilhosa, esbranquiçada, você consegue ver o ducto. Aí, corta no lugar certinho do ducto, no passo certo. Vou tentar fazer infundibulotomia de qualquer jeito, aprofundando de uma vez, vai sangrar, não vai ver nada e não vai conseguir o acesso. Né? Muito bem. Então, assim, o cateterismo seletivo, em geral, consegue o sucesso em 90% dos casos, mas vai depender muito do conhecimento, da experiência do endoscopista, a habilidade dele, a dificuldade de cada caso e também a equipe. O auxiliar é muito importante, porque ele que vai empurrar o fio, ele vai sentir quando o fio está tendo resistência, quando não tem, quando ele foi. Então, é muito importante o auxiliar também. E aí, existe isso aqui que está publicado no livro do Peter Cotton, que ele divide normalmente as CPREs em dificuldade. Nível 1, nível 2, nível 3. E aí, de acordo com a expertise do endoscopista, ele vai ter no sucesso. O padrão no nível 1 consegue 90%, no nível 2 e no nível 3 já não consegue tanto. E aí, assim sucessivamente. Né? Então, para dizer que o sucesso técnico é adequado, a partir de 90% dos casos. Esse aqui é mais ou menos o jeito que eu gosto, né? Seria um fluxograma assim, pessoal. Minha primeira opção é a canulação com fio guia. Se for para o pâncreas, mais do que 3 vezes eu deixo o fio guia no pâncreas, tento duplo fio guia. Se eu não conseguir, eu vou para a fistulotomia suprapancreática, a infundibulotomia. E é importante lembrar que os trabalhos mostram que uma nova tentativa pelo mesmo endoscopista em um outro dia, ou o encaminhamento desse paciente para a realização do procedimento em outro serviço que tem experiência, tem uma alta taxa de sucesso, de 88% a 96%. Então tentou, não conseguiu, não é um caso de urgência, calma, vai para o dia seguinte, remarca que 96% dos casos vai dar certo. Só uma palavrinha sobre o acesso ecoguiado e sobre a técnica de rendezvous. O acesso ecoguiado normalmente é utilizado para pacientes com neoplasia periampular, que você não consegue acessar a região papilar. Então, o ducto é puncionado por ecoendoscopia, ali é a imagem do ecoendoscópio puncionando o ducto, jogando contraste. E aí pode ser feito ou a drenagem ecoguiada, que é a passagem de uma prótese metálica guiada ali, ou então pode ser passado um fio guia. Se o fio guia for para baixo, dá para fazer o rendezvous pela técnica ecoguiada. Não é fácil. Esse fio guia vai, perde, é uma coisa chata, mas às vezes consegue. Ou então o rendezvous é isso daí, ó. O fio guia passado ali, ó, pode ser intraoperatório, pode ser pós-operatório, pode deixar um cateterzinho ali e aí pelo catéter consegue passar o fio guia e recuperar lá por baixo com o duodenoscópio, ou pode ser através de uma drenagem transparente hepática que a gente passa o fio guia sai na papila, recupera
e consegue o acesso. Muito bem. Mais umas perguntinhas aqui. O melhor tipo de corrente para papilotomia é o corte puro. A dilatação balonada na papila sem esfincterectomia é a opção viável para boa parte dos pacientes. O uso de prótese pancreática é mandatório pós-papilectomia. Nos pacientes com anatomia alterada, exemplo, gastrectomia com reconstrução AB2, não é possível realizar papilotomia. Isso aqui são perguntas relacionadas assim, beleza, eu consegui o acesso da via biliar, agora eu tenho que garantir o acesso da via biliar. Papilotomia, dilatação da papila, etc, etc, etc. Que tal? Alguém chuta? Ou adivinha? Letra B? B. Letra C. Muito bem. A dilatação balonada da papila sem esfincterectomia tem um alto risco de pancreatite aguda pós-procedimento, né, por edema da região e trauma da região do ducto de Wirsum. Então, ele é conduta de exceção. Normalmente é reservado para pacientes com anatomia alterada, em que a papilotomia é difícil, mas não é impossível, como eu vou mostrar para vocês. Normalmente o melhor tipo de corrente é uma corrente mista. As correntes de endocut são as melhores, né, nas unidades eletrocirúrgicas que tem essa possibilidade, né? E, sem dúvida, o uso de prótese pancreática é mandatório pós-papilectomia, porque a papilectomia tem um alto risco de pancreatite. É o procedimento relacionado à CPRE com mais risco de pancreatite, né? Você vai ressecar a papila, né? Então, essas são as técnicas de manutenção, né? A papilotomia, a dilatação balonada, a papilectomia. E a papilotomia é isso daqui. Só para ilustrar, já está com a via biliar garantida e vai fazer aquele corte daqueles esfíncteres que eu mostrei lá, né? É importante ver que a gente tem que cortar todo o esfíncter biliar. Ele vai lá para cima, vocês lembram? Se não cortar todo o esfíncter biliar, ela não é uma papilotomia efetiva, vai dificultar na hora de você extrair um cálculo, né? Então, tem que cortar bastante. Aquela região ali, ó, tem uma prega que a gente fala que é a prega de segurança, que até ali é tranquilo, a gente não tem muita preocupação para ter perfuração. O grande problema é que, dependendo do uso ó, parecia que já estava bom, né? Parecia que já estava bom, né? Mas precisava abrir mais um pouquinho. Então, assim, o risco ali é que quando você usa uma corrente de corte puro, ele corta de uma vez. Então, se você não tem cuidado, é aí que acontece perfuração, né? Quem não tem muita experiência vai cortar e pela tensão, corta de uma vez a corrente de corte. Então, o endocut diminui esse risco de perfuração também nesse sentido. A dilatação balonada do papila é esse procedimento. Você passa, ao invés de um papilótomo, você passa um balão dilatador. A indicação basicamente é o que eu falei, anatomia alterada em pacientes com coagulopatia, em que o risco de sangramento com a papilotomia é muito grande, né? Então usa um balão dilatador para dilatar a papila. Tem o controle radioscópico, tem a cintura, aquela cintura quando ela se rompe, a gente vê que teve rompimento do esfíncter. A gente usa isso muito também quando a gente tem cálculos maiores que não conseguem ser extraídos só com a papilotomia. E a papilectomia, que esse é um adenoma de papila. Então a gente usa uma alça de polipectomia habitual mesmo. Alguns autores falam em injeção submucosa. Em geral não é necessário, eu não gosto de injeção submucosa.
tem que ter o cuidado de, depois da ressecção, pegar a peça. E aí, tinha um divertículo lá. Canulação do ducto pancreático e passagem da prótese pancreática. Normalmente, eu gosto de canular antes. Eu já deixo o fio guia no pâncreas, porque às vezes depois, quando a gente resseca, fica difícil de achar ali o ducto pancreático. Tem gente que injeta azul de metileno no ducto pancreático antes de fazer a ressecção, porque depois que resseca, consegue ver onde é que é o ducto pancreático. Aí são opções, né? E aí, em pacientes com anatomia alterada, que é a última questão lá, é possível sim fazer papilotomia. Não é fácil, mas hoje em dia existem acessórios próprios para isso, que é o papilotomo que já vem invertido, mas também existem papilótomos rotacionais, que você consegue girar e ele vira, como está aqui, ó. Esse aqui, eu fiquei impressionado com esse vídeo, viu? Parece que ele está brincando ali, né, com o papilótomo. Na verdade, para você conseguir girar ele, você tem que realmente fazer esses movimentos. A papila está lá embaixo, um paciente gastrectomizado. Não é fácil, mas não é impossível também. Feito papilotomia. Muito bem. Só falar rapidamente sobre coleta de material. Existem praticamente duas formas básicas de coleta de material na CPRE. Tem a citologia por escovado, são escovas citológicas que a gente passa na via biliar. Algumas são guiadas, que a gente consegue passar ela pelo fio guia, algumas não são guiadas. E a acurácia é relativamente baixa, varia de 20% a 75%. Para câncer de pâncreas, a média é menor ainda, 60% a 65%, porque se não tiver infiltração ductal franca, você não vai conseguir célula, né? E é importante também lembrar que é citologia, então se você não tem um citopatologista bom, também é difícil ter positividade. A biópsia ductal tem um rendimento aí também não muito bom, de 40% a 88%. Normalmente a biópsia pode ser tentada passada, biópsia normal, pela papila, tenta subir, é difícil, às vezes não consegue abrir dentro lá da via biliar, mas existem também algumas pinças especiais que elas são mais flexíveis na ponta e que fica mais fácil de passar. E hoje em dia, com o desenvolvimento da tecnologia da colangioscopia, aí é possível fazer colangioscopia, que é a utilização de um microendoscópio que a gente passa por dentro do aparelho de duodenoscópio e visualização direta e biópsia sobre visualização direta, né? Que é o SpyGlass e o SpyBite. Complicações. Vamos lá, a complicação mais frequente em pacientes submetidos a CPRE é a pancreatite aguda, de 3% a 10%, e não há medidas não relacionadas ao procedimento que possam preveni-la. Em pacientes com antecedente de alergia ao contraste iodado, não há evidências clínicas que contraindiquem o uso do mesmo durante a CPRE. Em todos os casos de perfuração secundária, a CPRE e o reparo o reparo deve ser cirúrgico. O uso de AS ou AINES aumenta o risco de sangramento na CPRE. Hã? D? A? Não. Letra B, gente. Letra B de bola. Muito bem, as principais complicações da CPRE são pancreatite, sangramento e perfuração. As taxas médias são essas, de 3% a 10% para pancreatite, a maioria dos casos é pancreatite aguda leve. O sangramento de 0,3% a 2% e a perfuração de 0,08% a 0,6%. Com relação à pancreatite, existem fatores relacionados
ao procedimento, que aumenta o risco, canulação difícil, inserção repetida do fio guia no pâncreas, injeção de contraste no pâncreas, esfenterotomia pancreática, dilatação grande da papila, e tem os fatores de risco relacionados ao paciente. Então, paciente que já teve pancreatite pós-CPRE ou que já teve pancreatite recorrente, mulher, jovem, sem aumento de bilirrubina, sem pancreatite crônica e suspeita de disfunção de esfíncter de Oddi. Então, assim, aquela paciente lá, filezinha, 32 anos, com um colédoco pequenininho ali, é o maior risco de ter pancreatite pós-CPRE. A SGE recomenda a administração retal de anti-inflamatórios não esteroidais. A indometacina não é disponível aqui no Brasil nessa apresentação, mas diclofenaco e pode ser utilizado, 50 mg, para reduzir incidência e gravidade de pancreatite em pacientes de alto risco. Ela não aumenta o risco de sangramento pós-CPRE. E existe um estudo bem interessante, foi publicado em 2016 no Lancet, que ele comparou fazer AINE para todo mundo com fazer AINE só para alto risco, e ele mostrou que fazer AINE para todo mundo é melhor. Então, a tendência hoje é fazer com mais tranquilidade anti-inflamatório não esteroidal para todos os pacientes que vão fazer CPRE. E tem esses dois cuidados, uso de fio guia, prótese pancreática, hidratação venosa vigorosa, que também diminui a incidência da pancreatite. Com relação ao sangramento. Sangramento está relacionado principalmente à coagulopatia, ao uso de anticoagulante, ao uso de corrente de corte puro na esfincterotomia e a pacientes com colangite supurativa. A grande maioria dos sangramentos que iniciam durante o procedimento, de pequena, média monta, vão parar ao final do sangramento, o procedimento, e não é necessário ter nenhuma conduta específica. Em geral, quando o sangramento é de mais vulto, pode ser tentado injeção, colocação de clipe. É difícil pra caramba colocar clipe com duodenoscópio, o clipe não abre a posição, mas dá para fazer. E hoje em dia, o uso do hemospray é muito interessante, porque o hemospray ele consegue controlar esse sangramento agudo e está comprovado que ele não obstrui a via biliar. Eu já fiz um caso lá no HC com hemospray, foi de sangramento pós-CPRE, foi um paciente que voltou no dia seguinte e foi muito interessante. Vocês conhecem o hemospray, alguma coisa assim, né? Você joga por Ele é um pó que você passa por um catéter e joga ali na região, mas tem que ter sangramento ativo, senão ele não funciona. Tem que estar babando ali, e aí ele faz ele adere ali para o sangramento. E aí a questão do sangramento, tem o sangramento durante o procedimento e o pós-procedimento, né? E essa classificação é com relação à severidade, quando tem repercussão clínica, mas não tem muita importância, não. Com relação à perfuração, existem 4 tipos de perfuração que podem ocorrer relacionadas ao CPRE. Essa classificação é a classificação de Stapfer. A tipo 1 é relacionada com o duodenoscópio. Então, é aquela perfuração que acontece pela passagem do aparelho, normalmente no duodeno proximal, que se você não tiver cuidado, às vezes você nem vê, né? Às vezes é um paciente que a passagem é difícil do aparelho, então tem que ter cuidado quando tem cuidado de olhar, né? Com cuidado. A tipo 2 é a na parede duodenal, principalmente relacionada com a esfincterotomia, né? A janela posterior, que a gente chama, né? E varia de acordo com a gravidade e com o tamanho, né? A do tipo 3 está relacionada com perfuração com manipulação dos ductos, ou fio guia, ou basket, ou faz uma dilatação intraductal. E a tipo 4 são perfurações mínimas que estão relacionadas com a insuflação. Às vezes, se a gente for fazer tomografia em todos os pacientes que fazem CPRE,
uma grande quantidade vai ter pneumo retroperitônio em pequeno volume, porque realmente esse tipo de quadro acontece e não tem repercussão clínica nenhuma. Então, o que mais importa são as tipo 1 e tipo 2. As perfurações de tipo 1, elas são sempre cirúrgicas. Esse fluxograma é um fluxograma de um estudo que foi publicado em 2015 na revista Endoscopy. E, em geral, o que ele traz? Paciente com suspeita de perfuração tem que fazer tomografia com contraste. Se a perfuração é confirmada e é do tipo 1, vai para a cirurgia. Se é com menos de 12 horas, em geral dá para fazer rafia. Se é com mais de 12 horas, tem que fazer a exclusão do adenal. Quando a perfuração é do tipo 2, é possível observar o paciente. Se o paciente está clinicamente bem, não tem sinal de sepse, não tem alteração da palpação abdominal, sinal de peritonismo, é possível manejar clinicamente. Agora, se tem qualquer uma dessas alterações, também é candidato para tratamento cirúrgico. Outras complicações infecciosas, colangite é uma coisa mais incomum, está relacionado com drenagem biliar incompleta. A colecistite também existem relatos, mas é algo também com taxa bem baixa. Está relacionado principalmente em pacientes com neoplasia, que você vai fazer drenagem, passagem de prótese e pode ter obstrução da vesícula, mas isso na prática é uma coisa que a gente não vê. A embolia gasosa, ela acontece principalmente nos casos de colangioscopia, né, que é a que eu vou mostrar daqui a pouquinho, e tem as complicações associadas à anestesia e sedação. Com relação à alergia do contraste, que todo mundo ficou achando que não podia, não existe evidência que mostra que pacientes que têm história de alergia a contraste venoso vai ter alergia com o uso do contraste na CPRE. Não existe recomendação para usar contraste não iônico para prevenir complicação alérgica na CPRE. O que os consensos dizem é que em pacientes considerados de alto risco, que são pacientes com reação anafilactoide grave com contraste EV, pré-medicações ou substituição por meio de contraste não iônico podem ser considerados uma opção baseada em considerações teóricas. Então, na prática, a gente acaba usando e não tem grandes problemas. Às vezes a gente, por essas considerações teóricas, usa um não iônico. Muito bem. Então vamos continuar. Coledocolitíase. Coledocolitíase. Vamos lá. Em pacientes com coledocolitíase e alto risco para colelitíase e alto risco para coledolitíase, pode optar-se por CPRE pós-colecistectomia. Em um paciente de 60 anos com colelitíase assintomática, não há necessidade de investigação de coledocolitíase. Em um paciente com coledocolitíase gigante, as opções terapêuticas restringem-se aos métodos de litotripsia. Em pacientes sem colangite e com suspeita de coledocolitíase e alto risco, não há obrigatoriedade pela estratégia de momento da CPRE, pré, intra ou pós-operatória. Vou beber uma água. Que tal? Hã? Hã? É AD? Mostrei, né? É AD, né? É mesmo, hein? Vocês estão espertos, hein? Muito bem, é AD sim. Então vamos lá. Esse daqui, ó, é um guideline na ASGE. A ASGE que mostra, isso aqui é bem interessante. Para a gente estratificar o risco de coledocolitíase, né? Então existem aqueles fatores preditores, os fatores muito fortes, os fortes e os moderados. O muito forte é cálculo no ultrassom. O ultrassom já viu o cálculo, então tem cálculo. Embora seja método dependente. Colangite clínica,
bilirrubina acima de 4. Então, eles são muito fortes. Se qualquer um dos muito fortes estão presentes, o paciente tem alto risco. Certo? Os fortes, ecoelétrico dilatado no ultrassom, mais do que 6 milímetros. Cálculo com vesícula in situ. E bilirrubina entre 1,8 e 4. Esses são os fortes. Se tiver os dois fortes, né, também é alto risco. Ou seja, um paciente que tem vesícula, tem um colédoco dilatado, tem bilirrubina entre 1,8 e 4, é um paciente de alto risco. Aí, os moderados. Aumento de bioquímica hepática, tirando a bilirrubina, idade maior do que 55 anos e pancreatite biliar. História de pancreatite biliar. Paciente com pancreatite e cálculo de vesícula. Então, esses são moderados. Então, aí você estratifica. Se o paciente tem um muito forte ou os dois fortes, é alto risco. Se o paciente não tem nenhum, é baixo risco. Se ele tem qualquer um dos moderados, é intermediário. E aí o fluxograma é basicamente assim. Se o paciente é de baixo risco, ele vai para a colecistectomia laparoscópica ou aberta, e em geral não é necessário fazer colangiografia intraoperatória. Claro que depende da opção do cirurgião, os cirurgiões que sempre fazem e tudo mais. Se é intermediário, ele pode ir para a investigação, fazer uma colangiorressonância ou fazer uma ecoendoscopia para investigar, ou pode ir para laparoscopia com colangio intraoperatória ou com ultrassom intraoperatório. Quando é de alto risco, aí em geral a CPR já está indicada. E aí tem essa questão, fazer antes, durante ou após o procedimento, né? Existem vantagens e desvantagens para tudo na vida, né? Então, pré-procedimento, qual que é a desvantagem? Existe o risco teórico de acontecer migração de cálculo após o exame e antes da colecistectomia. E pode ser que o paciente não tenha. Pode ser que migre o cálculo. E aí a gente está expondo o paciente a um risco desnecessário. Intraoperatório, na maioria das vezes, é impraticável. Você vai juntar o cirurgião endoscopista no mesmo momento, na mesma hora, no mesmo lugar. É difícil. E o pós-operatório é risco da falha da CPRE, né? Às vezes tem um cálculo ali no colédoco, o CPRE não resolveu e aí vai ter que operar. Então, vai expor o paciente a 2 cirurgias. Essa aqui é uma imagem de um CPRE pré-operatória. Tinha um colédoco dilatado ali de 13 milímetros e não tinha cálculo. Então, o cálculo migra. Mas mesmo assim, tem indicação de fazer o procedimento que tem que fazer, né? E sempre a gente faz varredura. Mesmo se a gente não vê na colangiografia cálculo, sempre faz papilotomia e varredura. Porque às vezes a gente não viu o cálculo. Pós-operatória. Então, ó, vocês estão vendo um dreninho ali que foi deixado no cístico. E tem cálculo. Pós-operatório. E só para terminar a aula e abordar alguns conceitos que são interessantes também, cálculo gigante. Cálculo gigante, por definição, é um cálculo maior do que 15 milímetros. Tá? Existem várias opções terapêuticas, não só a litotripsia. A mais simples dela é a passagem, se você não conseguiu tirar o cálculo, porque a papilotomia não foi suficiente, porque existe uma desproporção entre a papilotomia e o cálculo, você pode deixar uma prótese biliar plástica e aí, com o tempo, você vai ter que rever em 3 meses. Nesse período, a prótese vai naturalmente fragmentando o cálculo, porque vai ter em contato com o cálculo e muitas vezes acontece de estar fragmentado e você consegue, na próxima revisão, tirar o cálculo. Outra opção é dilatar a papila. Os balões dilatadores vão até 20 milímetros. Então, a gente consegue dilatar a papila e tirar o cálculo. Se não tiver uma desproporção entre o colédoco e o cálculo, às vezes o cálculo é maior que o colédoco, aí não adianta dilatar a papila, né? Porque o colédoco é menor do que o cálculo. Tem a litotripsia mecânica que a gente faz com basket.
é um basket próprio, que tem uma camisa metálica, que a gente vai, introduz a camisa metálica, ele quebra o cálculo dentro do colédoco. E tem a litotripsia extracorpórea, que é a mesma máquina que faz para a litotripsia renal, que hoje em dia quase não se faz isso, né? Mas dá para fazer. E tem a litotripsia intraductal, que a gente faz através desse sistema, que é o sistema de colangioscopia, que chama Spyglass, que é um sistema que a gente passa por dentro do aparelho e faz visualização direta do cálculo e litotripsia. Então esse é um exemplo de cálculo que é maior do que o colédoco, porque, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, tem uma estenose aqui no colédoco, ó. E tem um cálculo que é maior do que essa estenose. Então, o que foi feito? Foi passado uma prótese plástica para reabordar depois. Poderia dilatar aquela estenose lá também para tentar tirar o cálculo, mas são opções, né? Esse aqui é uma prótese plástica, então a prótese ela pode vir sozinha ou pode vir no sistema de liberação. A gente passa o fio guia, esse aqui ele está demonstrando um caso de tumor, né? Mas a racional é esse, passou o fio guia, ele tem um sistema próprio de liberação, que tem um empurrador, um sustentador, e a gente deixa a prótese lá no lugar. Esse aqui é um caso de dilatação, aquele cálculo gigantesco que vocês estão vendo ali, ó, dentro do colédoco. Ele tinha 5 centímetros por 2. Foi possível tirar porque o eixo dele era favorável, né? Então foi feita a dilatação da papila ali embaixo, vocês estão vendo o balão ali na foto do meio ali em cima, e foi conseguido retirar o cálculo. Então às vezes não precisa fazer litotripsia para tirar os cálculos. E esse aqui é o Spyglass. Então, ó, a gente passa o sistema, olha quantos cálculos. E vocês estão vendo aqui, ó, o colédoco muito grande, né? Muito grande. Então, assim, a gente passa ele por dentro do aparelho. Ó, ele fica acoplado ali. Ele tem um sistema de up-down e left e right igual do aparelho de endoscopia. A gente passa ele por dentro da via biliar. A gente tem uma visão direta da via biliar do cálculo. E aí pode ser feito litotripsia com ondas de choque ou pode ser litotripsia a laser igual a urologia faz. E vai fazendo a fragmentação dos cálculos. Então, assim, a abordagem do cálculo gigante também tem um fluxograma aí, então não vou entrar em detalhes por conta do avançar da hora. E como eu disse, a CPRE é um mundo, tem muitos outros tópicos, com muitos outros assuntos, com muitas outras técnicas e modificações técnicas, que daria para falar até amanhã. E eu queria só deixar aqui, ó, recomendações para vocês, tá? Esse site é muito legal, ele chama Endoscopia Terapêutica. É um site que você vai lá, faz a sua conta e lá tem artigos comentados, tem casos, tem discussões de vários temas relacionados à endoscopia. O site é endoscopiaterapeutica.com.br, vale a pena conhecer. Tem sobre muitas coisas de endoscopia. E também o site da SGE e os guidelines lá. Tem guideline para via biliar, para endoscopia alta, baixa, para tudo. E é acesso grátis e para todo mundo. Então vale a pena também checar lá e baixar os guidelines. Obrigado, desculpa a demora, espero que tenham gostado.